Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Felipe, bem-vindos aqui à minha bagunça. Hoje, finalmente, vamos para a conclusão da Era das Revoluções, capítulo 16. Capítulo que o nome já é bem sugestivo, né? Rumo a 1848. Ele apresenta um panorama geral, de forma bem sucinta, de como as coisas caminharam até 1848. Bom, tem uma playlist aqui no canal com todo o livro destrinchado. A partir do próximo vídeo eu começo a próxima obra, que é a Era do Capital. Vou tentar fazer até de uma forma um pouco diferente. Bom, mas se você caiu aqui de paraquedas, camarada, é o seguinte, eu fiz um resumo, né? O resumo está aqui na minha frente, no meu monitor. Eu vou deixar o conteúdo do resumo aqui em alguma parte da tela. E vou fazer uma leitura dinâmica, né, e os comentários a respeito desse resumo. Se você quiser um conhecimento completo da obra, leia. Mas aqui é um quebra-galho. Poder relembrar, refrescar a memória, ou até mesmo você captar alguma coisa que tenha perdido. Então, sem mais enrolações, deixa eu começar aqui a leitura, galera. No final do século XVIII, o mundo passou por várias mudanças que resultaram numa época cheia de revoluções, né, que durou até metade do século XIX. Foi um tempo de muitos avanços importantes, né, em várias áreas diferentes. A estatística, que é o estudo dos números, né, mostrou assim, um grande aumento em quase tudo que podia se medir, por assim dizer. A área mapeada do mundo cresceu bastante. As partes do mundo ficaram mais conectadas, por assim dizer. A população global também chegou a números assim nunca vistos antes, né? E as grandes cidades cresceram também muito rápido. Teve um crescimento geral, por assim dizer. A produção nas fábricas também aumentou demais com a mineração de carvão. E o comércio internacional, né, também cresceu assim cerca de 4 vezes desde 1780. Isso aí é um crescimento absurdo. A ciência fez grandes descobertas também, né? E o conhecimento ele começou a ser espalhado por meio de muitos jornais, livros, né, que eram publicados todos os anos por conta da imprensa. A tecnologia também teve grandes inovações, lâmpada de argão, as fábricas de gás, né, que começaram a iluminar cidades inteiras. O transporte também melhorou muito, com as ferrovias transportando assim, milhões de pessoas, ligando grandes distâncias, né, que antes era impossível, principalmente na Grã-Bretanha e também nos Estados Unidos. Também tinha os navios a vapor, que eles faziam viagens regulares, né, entre a Europa, América, as Índias, conectando diversas partes do globo, né? Essa época de grandes mudanças, né? Havia um crescimento impressionante em todos os aspectos da vida, né? Foi um período realmente revolucionário, né, no modo geral. A década de 1840, né? Apesar dos avanços da indústria e da ciência, tinha um lado ruim no mundo criado pela Revolução Industrial, né? A pobreza era uma parada terrível, cara, e ela só aumentava. Enquanto quem defendia o progresso dizia que a culpa era do antigo feudalismo, só que a parada não era bem assim, né? Vida material dos trabalhadores pobres, cara, era uma parada muito difícil. E tanto os defensores do progresso quanto os novos socialistas, eles concordavam que a situação era bastante ruim. Só que eles tinham ideias diferentes de como se resolver essa situação, né? Bom, politicamente e também socialmente, a maioria das pessoas ainda vivia no campo, né? Embora nas cidades a vida, no modo geral, estivesse crescendo. O comércio internacional de escravos foi proibido em 1815 e a escravidão nas colônias britânicas foi abolida em 1834, né? Que acabou diminuindo o número de escravos exponencialmente. Só que nos Estados Unidos e nas terras de Brasília, a escravidão continuava e crescia bastante, né? O comércio de escravos acabou ficando mais lucrativo por conta do avanço da indústria e do comércio, né? Simplesmente eles ignoravam essas restrições. O número de escravos nos Estados Unidos aumentou bastante, mostrando que uma realidade bem cruel, né? Apesar de todas as todas as promessas de progresso, ainda mais vindas de lá. Durante esse período também começou a surgir sistemas parecidos com escravidão,
né, as escravidões, entre aspas, né, mas que tinham uma nomenclatura diferente, né? Por exemplo, os trabalhadores da Índia, que eram contratados e enviados para trabalhar em plantações de cana-de-açúcar, né, nas ilhas do Oceano Índico e do Caribe. Era um regime de semi-escravidão. Na Europa, a escravidão ela foi sendo abolida, mas isso aconteceu de maneiras diferentes em cada lugar, né? Em alguns lugares, como por exemplo na Rússia, né, ainda tinha muita gente trabalhando como servo. Mesmo assim, esse número foi caindo aos poucos. A agricultura que usava os servos foi ficando menos comum, porque não era mais vantajosa economicamente. Os camponeses eles começaram a se revoltar contra esse sistema, né, como aconteceu na Galícia austríaca em 1846. Né? Os próprios camponeses não estavam mais aguentando a situação e começou a ter as revoltas. Na aristocracia, com os donos de terras, as coisas mudaram menos, né? Foram mudanças menos radicais, exceto em países onde teve revoluções camponesas, né? França é um exemplo disso, né? Alguns lugares, como França, Estados Unidos, os homens ricos, eles não eram mais assim os donos absolutos das terras, né? Só que na Grã-Bretanha, né, nos anos ali de 1840, os nobres ainda tinham muita riqueza, apesar de não deter mais todo o poder sobre a terra. Nos Estados Unidos, os plantadores de algodão, eles se comportavam como aristocratas, né? Enquanto na Grã-Bretanha, os nobres eles começaram a depender mais da indústria e do crescimento da classe média, né? Essas classes médias elas cresceram em 1801 na Grã-Bretanha. Pra vocês terem uma ideia, tinha cerca de 100 mil pessoas ganhando mais de 150 libras por ano. No final desse período, eram cerca de 340 mil. Então, cara, teve um crescimento assim, muito grande da classe média nesse período. Mesmo que as classes médias elas tenham crescido rápido, né, o número delas ainda era pequeno comparado aos nobres, né? Muitas pessoas queriam seguir o estilo de vida da classe média, mostrando uma mudança assim, social. Mas a riqueza real da classe média ainda era uma parada muito limitada comparada aos da aristocracia. As coisas ainda estavam mudando, cara. O número de nobres era bem maior, a riqueza desses caras era infinitamente maior, mas a coisa estava caminhando para mudança. A classe trabalhadora, né, incluía novas categorias, como trabalhadores de mineração, ferrovias, né, ela também estava crescendo rapidamente, mas ainda era muito pequena comparada à população total. Esse regime de contratação estava começando a rolar, então apesar do crescimento ela ainda era pequena, né? Mesmo assim, a classe ela tinha uma importância política muito maior do que o seu tamanho sugeria, né? Eles ainda não tinham ideia da importância política que eles viriam a ter. Nos anos de 1840, a política mundial também estava mudando. A maioria dos países ainda era a monarquia, né? Com exceção daqui das Américas. Alguns países da Europa tinham monarquias constitucionais, ou seja, onde o rei ou a rainha, né, eles tinham poderes limitados, né, por uma constituição. Uma constituição que geria o limite do poder. Mas a maioria dos países ainda era monarquia absoluta, né? Ou seja, onde o rei ou a rainha tinha basicamente todo o poder. Eles mandavam e desmandavam conforme a sua vontade. As revoluções criaram novos países, como a Bélgica, Sérvia, Grécia e alguns aqui na América Latina. Os Estados Unidos estavam se tornando uma potência porque eles não tinham muitos concorrentes e estavam crescendo, né, economicamente muito rápido, né? Afinal de contas, foi a galera da Revolução Industrial que veio para cá. A Revolução de 1830 fez com que vários países da Europa Ocidental eles criassem novas constituições que eram mais liberais, mas sim, sem grandes exageros. Afinal de contas, era um começo. Só acabou dando mais poder político para a classe média, mas de uma forma meio desigual, já que nem todo mundo tinha a mesma representação no governo, né? Essas mudanças elas foram feitas para evitar grandes revoluções e manter tudo sob controle. Nessa época, o liberalismo estava crescendo, né, especialmente entre a classe média. Os conservadores eles assim estavam começando a ficar meio que na defensiva. Na Grã-Bretanha, os industriais, a galera que tinham fábricas e negócios, né, os donos dos negócios, eles conseguiram algumas vitórias importantes depois de 1832, mostrando como o liberalismo estava ganhando força. Eles preferiam mudanças graduais, né, e controladas
ao invés de mudanças mais radicais e propostas pelos republicanos mais extremos, né? Eles foram mais cautelosos. Nos Estados Unidos, sob a presidência do Andrew Jackson, a democracia radical começou a ganhar mais força. Ao mesmo tempo, na Suíça, teve uma guerra civil entre radicais e católicos. No cenário mundial, parecia que estava rolando uma revolução com as potências europeias e os Estados Unidos dominando tudo político e economicamente. A Grã-Bretanha, ela era tão poderosa que não precisava nem de controle político, né? Controlar politicamente outros países para manter a sua influência. As outras potências coloniais estavam em decadência. Então a Grã-Bretanha ficou como uma única grande potência global. Ela tinha interesses comerciais, investimentos espalhados por várias regiões, né? O que consolidou a sua hegemonia mundial, algo que nunca tinha sido visto antes na história. Esse domínio britânico, no meio do século XIX, foi o único na história. E convenhamos, né? É improvável que isso se repita no futuro. Hoje em dia é quase que impossível uma única potência se autodenominar oficina do mundo e dominar o comércio, né, geral, como a Grã-Bretanha fez. Com o tempo já dava para ver que a Grã-Bretanha ela iria perder toda essa força, né? Alguns observadores, como o Tocqueville e o Axtausen, eles já previam que os Estados Unidos e a Rússia iam se tornar novas potências. E que a Alemanha ia crescer muito na Europa, né? Muitas mudanças estavam acontecendo com o fim da escravidão, a Grã-Bretanha de ser o único país industrializado e a queda da aristocracia e das monarquias, né? A Revolução Francesa fez as pessoas ficarem mais ligadas em política, por assim dizer, antecipando que elas iam ter um papel importante nisso posteriormente. Todo mundo sentia que uma grande mudança social estava prestes a acontecer, né? Não só os revolucionários, mas também quem estava no poder e os pobres. A velha sociedade estava em crise, a nova sociedade industrial também estava passando por dificuldades, né? Mesmo sem saber exatamente o que ia acontecer com o capitalismo, ele cresceu muito rápido nos anos seguintes. Quem pensava sobre a nova economia tinha opiniões diferentes sobre o futuro. Alguns achando que ela até poderia estagnar. Apesar do crescimento, alguns empresários estavam prontos para enfrentar o caos e revolta, né? Se isso ajudasse a remover as barreiras para o futuro da indústria, né? Eram apostas muito grandes. O ano de 1841 foi especialmente difícil, fazendo com que empresários mais cautelosos temessem que a indústria fosse parar de vez. Depois de 1815, na Europa, os governos eles eram muito rígidos e não gostavam de grandes mudanças. Quem era contra esses governos tinha duas opções: aceitar como as coisas eram ou lutar por uma revolução. Esses governos eles sabiam que eventualmente eles seriam derrubados, né? E isso enfraquecia a resistência deles próprios. Os caras sabiam que eles iam cair. Em 1848, teve uma grande onda de revoluções que derrubou muitos desses regimes, mas a ação da revolucionária não... Em 1848, teve uma grande onda de revoluções que derrubou esses regimes, mas se a ação da revolucionária não tivesse acontecido, eles teriam continuado no poder. Essas ondas revolucionárias foram essenciais para derrubar desses caras. Na França, durante o reinado do Luís Filipe, até pequenos conflitos se tornavam grandes problemas políticos. A classe governante francesa representava apenas uma parte da classe média e não queria fazer reformas porque lembrava dos traumas da Revolução de 1789. Né? A oposição era formada por uma burguesia insatisfeita e uma classe média mais baixa, que tinha bastante influência política, especialmente em Paris. O medo de uma nova república radical, como foi a dos jacobinos, fazia com que houvesse essa hesitação em expandir o direito de voto. O primeiro-ministro, Guizot, achava que o desenvolvimento econômico era suficiente para poder aumentar a base social sem precisar de reformas políticas. Mas, com o tempo,
tensão política aumentou e aumentou, e a campanha de 1847 acabou sendo o começo da Revolução na França. Na Europa, durante os anos de 1840, aconteceu uma grande crise política que coincidiu com uma grave depressão econômica. Foi uma crise nos dois segmentos. A crise foi marcada por várias falhas nas colheitas, causando fome e o aumento dos preços dos alimentos. Isso levou a uma grande quantidade de desemprego, né? Especialmente nas cidades onde os trabalhadores pobres foram duramente afetados. As condições variavam de país para país. Em lugares como a Irlanda e em Flandres, as pessoas estavam desesperadas, né? E elas tinham muito menos conhecimento político. Ou seja, o desespero foi catastrófico. A fome também. Mesmo com alguns avanços em certas áreas, a crise ela foi bastante severa, né? E criou um climão gigante de tensão e frustração para essa galera. Esse período de crises econômicas também enfraqueceu os antigos regimes políticos, resultando em que mais revoltas e na eleição de líderes mais liberais. A expectativa de uma revolução estava alta. E em 1848, finalmente, a revolução aconteceu. Galera, como eu falei lá no comecinho, isso aqui foi um apanhado geral de como as coisas rolaram até 1848. Né? Foi bem dizer um grande resumão, um compilado de como as coisas estavam rolando até chegar efetivamente a grande revolução. Assim a gente fecha a Era das Revoluções, finalmente. Fechei a Era das Revoluções. Próximo vídeo vou começar a Era do Capital. Se você curte estudar por questões, tem umas playlists aqui no canal com questões também. Só reforçando também, tem a playlist da Era das Revoluções resumida todinha. É vídeo pra caramba, eu vou inclusive tentar reduzir essa quantidade de vídeos nas próximas obras, pra também não ficar assim muito vídeo na playlist. Não sou de um criador de conteúdo, sou só um cara que lê, que estuda e que gosta de compartilhar isso aí com a galera. Então, é isso aí, rapaziada. Espero estar ajudando vocês. Fiquem bem. Bons estudos a todos. Estou partindo. Valeu, falou. Até a próxima. Era do Capital. Fui.